Shalom, meus irmãos, graça e paz, aqui pastor Ilmar Sáter César, pastor titular aqui da igreja ADEF de Caldas da Rainha, oeste de Portugal, 80 quilômetros de Lisboa, estado de Leiria. A ADEF quer dizer Assembleia de Deus Fogo para a Europa. Essa ministério foi uma orientação que Deus deu ao pastor Abraham Robson Ferreira. Ele é o fundador desse ministério e atual presidente. Estamos já com 13 anos de vida, 7 países e 2 continentes e mais de 30 igrejas. Estamos falando também pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário nosso da ADEF. Também sou membro do Conselho de Educação e Cultura Religiosa da nossa Convenção da Europa. E também falamos pelo Centro de Berechite de Cultura, que é o seminário que nós criamos no Brasil em 1992, onde estivemos dirigindo até 2019. Na pandemia nós passamos ele para virtual e deixou de ser presencial. Hoje nossos cursos estão todos online na plataforma do YouTube, as aulas gravadas. Nós estamos aqui, queridos, gravando as aulas do curso de especialização bíblica no bloco Pentateuco, o livro de Êxodo. Esses cursos de especialização bíblica são cursos rápidos, 9 matérias apenas, com 15 horas aulas cada um. Você pode fazer aí na sua residência. Se não quiser diploma nem certificado, não tem custo nenhum, basta assistir às aulas. Se quiser fazer o curso para ter seu certificado registrado no conselho da nossa convenção e válido em toda a Europa e no Brasil, você tem que se inscrever, matricular para fazer a prova, receber o material em PDF e fazer os pagamentos. Estamos na aula de número 3, estamos na matéria chamada mesa, o candelabro e o altar do incenso. São equipamentos do tabernáculo, que eram carregados pelos coatitas, né? Vamos então, na aula passada, nós falamos do candelabro, chamado menorá. Hoje falaremos do altar do ouro, o altar do incenso. Lembrando que tem 2 altares no tabernáculo. Quando você chega no tabernáculo, tem o altar do holocausto, que é o primeiro móvel, que é onde são feitos os sacrifícios do holocausto, apresentada a oferta pacífica, a oferta de manjares, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, é onde se mata os animais. Esse altar aqui é o altar que fica no santo lugar, já é a parte coberta do tabernáculo. O tabernáculo tinha uma área que não era coberta, onde ficava, chamado átrio, onde ficava o altar do holocausto e a pia de bronze. Aí tinha um reposteiro, que é uma cortinada, você entrava para o santo lugar e já tinha 4 cortinas ali, cobrindo. De dentro para fora era cortina de linho fino, cortina de peles de cabra, de peles de carneiro tinta de vermelho e a pele de texugo, que é um couro, né? A cortina que se via de fora era o couro de texugo, que é impermeável, né? Muito feio e tudo, mas é impermeável, não pode molhar, pode chover que não molha. E então, dentro do santo lugar, a descrição que é dada por Yahvé para Moisés é: primeiro a mesa, depois o candeeiro e terceiro o altar do incenso. Então, nossa matéria de hoje é o altar do incenso. Quem construiu foi Bezalel e Aholiabe, da tribo de Judá e da tribo de Dan. É também chamado de altar de ouro, porque enquanto o altar primeiro é de bronze, esse aqui é de ouro. Esse altar não é para holocausto, não é para sacrifício, não é para oferta de manjares, é só para queimar incenso. O fogo desse altar tinha que vir do fogo de fora. Pegava-se uma tenaz, que é um objeto propício para pegar fogo, brasa, punha no incensário, e no incensário vinha até levar lá dentro, onde colocava o fogo no altar do incenso. Ele era feito de madeira de acácia e revestido por fora com ouro. Êxodo capítulo 30, versículo 1. A medida dele é um côvado por 2. Ele é mais alto do que quadrado, né? Do que comprimento e largura. Tinha também 4 chifres, né? Igualzinho ao altar de fora tinha 4 chifres, também tem 4 chifres. Ele era todo coberto de ouro puro, Êxodo 30, versículo 3. Tem bordadura de ouro ao redor. Lembrando que a mesa também tem bordadura ao redor, né? E tinha 2 argolas de ouro de um lado e do outro para poder fazer o quê? Carregar, né? Êxodo 30, versículo 4. Com 2 varais para transportar. Ele era transportado pelos coatitas, mas era desmontado pelos filhos de Arão. E os coatitas não podiam ver, porque ele era coberto. Se punha um pano de azul, onde se colocava os equipamentos do altar, depois se punha a pele de texugo. Eles não podiam deixar aquela cortinada cair. Carregava sem tocar e sem visualizar o que estava carregando. Êxodo 30, versículo 4 e 5. Na posição ficava defronte do véu do santuário. Então, do lado norte tem a mesa, do lado sul o candelabro, na frente, no reposteiro que vai dar para o Santíssimo Lugar, Êxodo 30, capítulo, versículo 6, tem então o altar do ouro. O objetivo é queimar incenso aromático, não era um incenso qualquer.
Nadab e Abiú morreram que foi queimar incenso qualquer. Mas eles foram fazer o quê? Levar fogo estranho. Nem citou a questão do incenso. O foco foi no fogo estranho. Eles não pegaram o fogo do altar do holocausto para levar para o altar do incenso. Eles arrumaram um fogo lá, outro fogo, que não era o fogo que foi ateado por Deus. O fogo do altar do holocausto ele não podia apagar, e a ordem foi dada em Levítico 6, 12 e 13, o fogo arderá continuamente no altar, é porque ele foi aceso por Yahvé, quando inaugurou o tabernáculo. Depois, novamente, Davi, quando fez o sacrifício na ilha de Araúna, ele desceu o fogo do céu novamente. E depois, Salomão, quando foi inaugurar o templo, desceu o fogo do céu novamente. O altar do incenso, ele 2 vezes queimava incenso, de manhã e no crepúsculo à tarde. Êxodo 30, versículo 7 e versículo 8. No início, quem queimava incenso era só Arão e os filhos dele. Depois, no dia de Jesus, já era o sorteio entre os descendentes de Arão. Proibições. Ninguém podia queimar lá incenso estranho, não podia queimar holocausto, nem oferta de manjares, nem qualquer libação. O Arão entrava lá, naquele tempo antigo, somente no dia que ele faria expiação, quando ele borrifava de sangue o altar. 7 vezes lá, né? O chifre do altar era borrifado com o sangue da oferta pelo pecado. Só uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, é que se fazia isso. Se fazia a expiação do altar. A palavra incenso, ketoret, aparece 60 vezes no Velho Testamento. E nós temos aqui incenso sam. Sam é uma especiaria unida, usada em incenso, um cheiro doce. Quando fala em incenso aromático, é um incenso de cheiro doce. Nadab e Abiú, Levítico 10, capítulo 10, versículo 1, eles intentavam queimar incenso no altar de ouro, quando não era competência deles queimar, né? Mas ainda pior com fogo estranho, não era o fogo do altar do holocausto. Isso era atribuição dos descendentes de Arão. E eles eram descendentes de Arão, né? Mas naquele tempo quem fazia isso era o próprio Arão, ele ainda era vivo. E o incenso era para Yahvé. Mas o Corá, filho de Izar é um dos irmãos de Arão, né? E o Coate é pai do Izar, como é pai do Arão, do Hebron e do Uziel. Esse primo primeiro de Moisés, ele também fez isso. Ele quis tomar o poder de Moisés, levantou com 250 homens famosos, homens de nome nas tribos, e quis enfrentar Moisés. Está lá no livro de Números, né? E ele também pegou isso aí, ele pegaram incensários e colocaram fogo nele. Só que aquele fogo do incensário não era o fogo tirado do altar do holocausto. Só o do Arão, o incensário de Arão tinha fogo do holocausto. Esses 250 incensários aqui, incensários, que incenso, né? não tem vogais aqui para você falar Z, incensário. É um M. Se fosse vogais, o S soaria Z. Então, incenso e incensário. Eles, então, foram todos fulminados aqui a 250, para mostrar que somente descendente de Arão podia queimar incenso. Isso foi falado várias vezes. E o Eli, 1 Samuel capítulo 2, 28, Eli, um dos penúltimos juízes e profeta, ele era da tribo de Itamar, então descendente de Arão, né? Ele era de Eleazar. Arão teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 2 morreram, ficaram Eleazar, que ficou com o sumo sacerdócio, e Itamar ficou de assessor. E teve um tempo que tinha 2, no tempo de Davi, né? Zadok e Abiatar, uma da linhagem e outra de outra. E nós encontramos nos dias de Zacarias, que Zacarias era então descendente de Arão. O incenso era queimado cada dia de manhã e à tarde, segundo Crônicas 13, versículo 11. Isso foi o discurso do rei Abias, filho de Roboão, e contra Jeroboão, que estava vindo no exército, 800 mil, combater com ele com 400 mil, e Deus e Yahvé deu vitória para Abias. Ele disse, nós temos o tabernáculo, o templo, né? Temos o templo, cada dia de manhã se queima incenso, de manhã e à tarde, tem holocausto, tem incenso aromático, tem lâmpadas. Então ele está enfrentando Jeroboão, que havia criado festa própria no 8º mês, com altar próprio, né, de Betel e Dan, nomeando sacerdote que não era da tribo de Levi. Continuando, quando fala em altar do holocausto, a gente tem alguma coisa a ver com o rei. O rei Uzias, por exemplo, o Azarias, filho de Amazias, filho de Joás, esse camarada ficou tão forte, achou que estava tão cheio de posição e poder, que entrou no templo de Yahvé para queimar incenso no altar de ouro. Ele foi repreendido pelos sacerdotes e ficou leproso para aprender. Sabia que isso não é função dele, de rei. Está lá em 2 Crônicas 26, versículos 16 e 19. Outro caso também que tem a ver com o altar do incenso é o rei Ezequias, filho de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias.
E em 2 Crônicas 29, 7, ele está falando que ia reformar, porque não estavam queimando incenso, não estavam oferecendo holocausto. O pai dele tinha fechado as portas, tinha apagado a lâmpada. O rei Acaz fez isso. Em Apocalipse nós encontramos o altar de ouro. A única vez que a gente encontra o altar de ouro no Novo Testamento é aqui. E também em Hebreus, né? Hebreus também fala sobre o altar do incenso, o altar de ouro. Mas lá nós encontramos que quando o templo de Deus se abre, se vê a arca da aliança e vê o altar de ouro. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Diante do trono é onde estão as orações de todos os santos, capítulo 8, versículo 3. O 8:5 pega fogo do altar e lança sobre a terra, aí há vozes, terremotos, relâmpagos e trovões. No 9, capítulo 9, versículo 13, a sexta trombeta, há uma voz vinda dos 4 pontas, 4 chifres do altar de ouro. Apocalipse 11, versículo 1, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então, no templo dos céus, Moisés copiou tudo lá no Sinai e falou, faça conforme o modelo que te foi mostrado. Ele copiou dos céus, mas só é mencionado os 2 móveis no templo de Deus no céu. A arca da aliança e o altar de ouro. 14, 18. Anjos saindo do altar com poder sobre o fogo. Nós temos então aqui em Apocalipse 14, 18. Apocalipse 16, 7. Outro anjo do altar dizendo, na verdade, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o 5º selo vi debaixo do altar, as almas dos mortos, por amor da palavra do testemunho. Se tem só um altar citado aqui que é o altar de ouro, então entendemos que essas almas estão debaixo do altar de ouro. Zacarias e o altar do incenso. Voltando agora a Zacarias, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 11, ele foi sorteado para queimar incenso, e ele então encontrou lá com o anjo Gabriel, que estava em pé à direita do altar do incenso. Queimar incenso era só atribuição dos descendentes de Arão. Isso está em Número 16, 40, segundo livro de Crônicas 26, 18, primeiro livro de Crônicas 6, 49, primeiro livro de Samuel 2, 28. 4 vezes é mencionado isso. Mas nós encontramos no capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 5, Zacarias, sacerdote da 8ª turma de Abias, que é a turma que servia na última semana do 2º mês, cada turma servia uma semana, e então ele foi sorteado para fazer a queima do incenso. E esse sorteio era feito entre os sacerdotes da tribo de Arão. E então ele entrou lá e teve essa conversa aí com o anjo Gabriel, então depois ele ficou mudo e só vai voltar a falar quando o menino nascer. Em Lucas capítulo 1, versículo 5, cita que Isabel era das filhas de Arão e o Zacarias, sacerdote da turma de Arão. Eles eram primos ou parentes, né? E Jesus era da tribo de Judá. José de Judá e Maria de Judá. Então, Salomão e o altar de ouro. Salomão é mencionado o altar de ouro, 2 Crônicas 4, 19 e 1 Crônicas 28, 18. Menciona o altar do incenso. Vamos ficando por aqui, então, com a nossa aula sobre o altar do incenso. Fica na paz, tchau, tchau.